Fala pessoal, professor Lucas Crivellari aqui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E nesse vídeo eu quero trazer uma informação bastante relevante, né? O Ministério Público do Estado de São Paulo parece que resolveu sair aí finalmente da zona de conforto. Vocês podem ver que eu tenho aqui uma publicação da Folha de São Paulo que destaca o seguinte: a promotoria entra com a ação para que Tarcísio recomponha quadro de professores e diretores em São Paulo. Ó, o Ministério Público afirma que o Estado descumpre regra constitucional do concurso público e tem déficit de mais de 42 mil profissionais. Olha o que a POSP está falando sobre isso. Ó. No boletim informativo do sindicato, que representa os professores do Estado de São Paulo, tá assim, ó. MP ingressa com ação judicial para a nomeação de 44 mil professores concursados. Medida foi tomada após o GEDUC constatar excesso de professores temporários e está de acordo com nossa luta. A POSP solicita ingresso como apoio na ação. Agora, GEDUC tá de brincadeira, né? Após o GEDUC constatar excesso de professores temporários, agora que o GEDUC constatou excesso de professor temporário, esse excesso de professores temporários já existe no estado de São Paulo há anos. Eu posso dizer que até há décadas existe isso. Tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais a gente tem, né, esse excesso de professores contratados. Para quem não sabe o que é o GEDUC, ó, eu já deixei aqui também, né, para a gente explicar. Ó, o GEDUC é o Grupo de Atuação Especial de Educação, tá? Faz parte do Ministério Público. O GEDUC atua na identificação, prevenção e repressão aos atos ou omissões capazes de corresponder à violação ou ameaça de lesão a interesses difusos e coletivos relativos ao direito à educação, em especial aos princípios assegurados na Constituição Federal. Não se incluem nas atribuições do GEDUC lesões de natureza individual ou em que haja identificação dos lesados, hipóteses que continuarão no âmbito de atribuições das respectivas promotorias de justiça. Mas vou destacar novamente, tá de brincadeira, hein, GEDUC? Só agora que você constatou, depois de 20 anos, 30 anos aí que o GEDUC constatou isso, né? Enfim, o importante é que o Ministério Público finalmente resolveu, né, agir, porque passou muito do tempo. Aí tá falando aqui da Constituição. A Constituição é muito clara, pessoal. Ó, artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público, como eu sempre falo para vocês aqui, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Não é o desejo da população, não é o desejo do governante. É o que está na Constituição. Quando eu falo não é o desejo da população, eu falo assim, não é o desejo de um grupo específico da população. Não é um grupo que determina que aquilo que aquilo não é para se cumprir. Ou porque eu não gosto daquilo, não tem que ser assim. Ou o presidente não gosta, não vai cumprir. Não é assim que funciona. Está na Constituição, tem que se cumprir. Pode se criar uma lei federal para ampliar o entendimento daquilo que está na Constituição? Pode. Uma lei estadual embasada na federal, uma municipal também embasada na federal? Pode. Mas só até está na Constituição, ó. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. E cargo em comissão não é o cargo ali válido para professor da educação básica, tá? Então, já faz anos e anos e anos que a Constituição está sendo descumprida no estado de São Paulo, né? Que não está se cumprindo aquilo que versa a Constituição Federal. Não é só em São Paulo, não, em Minas Gerais isso também está acontecendo. E agora o Ministério Público resolveu, né? Vamos lá, né? O GEDUC, né, que é o Grupo de Atuação Especial de Educação, falou, não, agora a gente vai lá, vai entrar com uma ação. Então, é um passo importante, tá? Mais uma vez eu vou ressaltar aqui, não é nada contra os professores contratados, tá? Isso é a favor dos professores contratados, porque efetivando os professores, né, tornando-os concursados, esses terão mais tranquilidade, porque o concurso público traz estabilidade, você tem mais condição de enfrentar ali perseguição, assédio,
né? É uma maneira mais justa na hora de se contratar. Pelo menos se a gente for comparar o concurso com os processos que a gente tem atualmente aí de contratação. Pode ser que existam meios melhores ali, talvez um concurso temporário de 5 anos. Isso eu estou falando considerando a opinião de algumas pessoas que colocam isso. Pode, mas tem que passar pela Câmara, tem que passar no Senado, né, e ir para o Executivo, tem que ver de onde vai partir esse projeto, tem que ir para alguma comissão especial que trata do assunto, tem que virar lei. Né? Por enquanto, a lei diz que servidor público ingressa através de concurso público. E o GEDUC só agora, né, apontou isso, e só agora o Ministério Público entrou. Né? Demorou uns 30 anos aí, mas entrou, né? Então, nomear 42 mil profissionais, como diz aqui nessa matéria publicada pela Folha de São Paulo, né, que eu trouxe aqui só o título, ou 44 mil, que é melhor ainda, né? Não é algo que o Ministério Público está entrando e está pedindo porque eles são bonzinhos. Não, está na Constituição e já deveria ter acontecido isso há muito tempo. Fato é que é mais confortável você ficar do lado daquele que tem mais força, mais representatividade. E no Brasil nunca é o povo. Essa é a verdade, independente da ideologia política. Em Minas Gerais, o governo passou pela mão do PSDB, passou pela mão do PT, está na mão do Novo. E quando a gente fala desse assunto, independe de ideologia política. As coisas não evoluem, continuam da mesma maneira. Então, não é nada contra o professor contratado, pelo contrário, as vagas para contrato elas têm que existir para caráter emergencial. Sempre tem que ter uma reservinha ali para caráter emergencial, mas a maioria tem que ser de servidores concursados, diz a Constituição. Se você não tem mão de obra qualificada para atuar, beleza, mas olha o tanto de professor formado que você tem nessa parte do país, na região sudeste. Então não há motivo para você manter os servidores em situação precária, sem direito a plano de cargo e salário, sem direito à evolução funcional, sem direito à efetividade, à estabilidade, enfim, né? E se não for suficiente o número de professores desse concurso, que abra outro concurso, né? Que o governo estadual prepare outro concurso para nomear mais professores e resolver o problema, tá? E fazer cumprir o que está na lei. O Brasil é assim que funciona. Você pode gostar, você pode não gostar, eu posso gostar, eu posso não gostar. Tem muita coisa que eu não concordo, eu acho que o nosso parlamento é muito grande, mais de 500 deputados, eu estou falando só da parte federal, né? Mais de 500 deputados, uma tantada lá de senador, enfim, o teto lá dos juízes, não só do Supremo, mas juízes de modo geral, é absurdo, né? Todos ganham mais de 40 mil reais. Então a realidade desse povo é diferente da nossa realidade, tá? Então tá tudo errado nisso aí, seja juiz, político, enfim, seja senador, deputado, presidente, é tudo errado. Ministro, o padrão de vida desse pessoal é fora da realidade do que é o Brasil para a maioria das pessoas. Isso é fato. Mas o Brasil ele tem essa autonomia entre os poderes. Então ele tem o poder moderador, né? Qual que é o poder moderador? O judiciário, que nem sempre age certo, mas é o poder moderador. Você tem o executivo, que está lá com o presidente da república, os governadores, ou no município os prefeitos, e você tem o poder legislativo. Os três são poderes independentes. O poder moderador, que é o judiciário, ele tem que fazer valer aquilo que a Constituição traz. E como que o legislativo enfrenta aquilo que o judiciário está colocando ali? Se for algo que não é o correto, ou que não é moralmente aceito pela população, mudando a lei. Então, cria-se o projeto de lei, põe ele lá em votação, né, em acordo ou desacordo com o executivo, depende muito da necessidade ou do contexto, e aí esse projeto de lei vira lei, e aí o judiciário é obrigado a aplicar. É assim que o legislativo combate o judiciário. E o executivo executa as leis. Né? Ele vai pegar aquilo que está determinado ali e vai pôr em prática. Então os poderes são independentes, ou pelo menos deveriam ser. Né? Ao contrário dos Estados Unidos, que o presidente da república lá, ele tem condição, né? O presidente, ele é maior do que os outros poderes. Tá? O presidente tem uma força maior do que o legislativo e do que o judiciário. Nos Estados Unidos é assim.
Só que moralmente, né, e culturalmente, o presidente age de uma maneira democrática, mas ele consegue ter força, pelo menos enquanto ele está no mandato, de impor algumas coisas para o judiciário, se ele quiser, e para o pessoal do legislativo. Só que isso pode custar para ele depois não ser reeleito ou algo que não seja legal ali. Né, para ele eu falo, mas ele tem essa prerrogativa. Agora no Brasil não, os poderes são independentes e o peso deles deveria ser igual, né, um moderando, o outro fazendo lei, o outro aplicando. Bom, enfim, fato é que podemos ter aí em São Paulo, caso isso aí ande, essa nomeação aí nesse número de professores concursados. Não dá para animar ainda, não dá para ter esperança de que seja 42 mil, 44 mil professores aí sendo efetivados por concurso, né, como concursados, efetivos aí para ficarem estáveis depois dos 3 anos, mas já é uma melhora nessa luta. E vocês, o que acham? Eu quero que deixem aqui nos comentários. Bom descanso aí para todo mundo. Até a próxima. Ah, só mais uma coisinha. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? Ajuda demais. Se inscreve aqui no canal. Eu sei que vocês não gostam de dar muito like para mim, mas dá essa força aí, tá? Valeu!